Século XXI, compreendendo a decadência ocidental. A situação atual do mundo masculino e do mundo dos relacionamentos afetivos parece anunciar a proximidade do fundo do poço. Entretanto, esse fenômeno não ocorreu da noite para o dia, e o homem que deseja permanecer íntegro nestes tempos de decadência precisa compreender o processo que gerou este resultado tão negativo. É esse processo que esta série de vídeos vai descrever e comentar. Parte 1. A virada do século XIX para o século XX. Se você quiser escravizar uma população, certifique-se de que haja liberdade sexual em abundância. Para aliviar a tensão. Aldous Huxley. E se você quiser entender a galopante decadência ocidental facilmente observável em 2020, basta subir comigo a bordo da carruagem do tempo e viajar de volta na história. E sim, nós poderíamos muito bem comparar a situação atual com a decadência das grandes civilizações da distante Era do Bronze, ou compará-la com a não tão distante decadência greco-romana, mas não é preciso voltar tanto assim no tempo. Para enxergar e compreender os rumos uliginosos sendo tomados contemporaneamente aqui no Ocidente, você precisa apenas conhecer mais a fundo como foi a década de 1920. Especialmente porque agora, em 2020, a França comemora o centenário do Les Ans Folles, Anos Loucos. Desculpe aí a minha pronúncia do francês, que é um lixo. Mas o mais belo dessa nossa curta viagem no tempo é a sensação nítida e nova de estarmos testemunhando e fazendo parte da história enquanto ela acontece, ou seria melhor dizer, enquanto a história se repete. Na Europa, a virada do século XIX para o século XX foi tão celebrada quanto, ou até mesmo mais celebrada do que, a virada do milênio 100 anos depois, na passagem do século XX para o século XXI. A chegada dos anos 1900 foi marcada pelo progressismo e pela palavra novo. Um novo começo, um novo mundo, uma nova era, novas tecnologias, uma nova visão política, uma nova arte, uma nova moral e uma nova mulher. Era o mundo urbano rumo à sua decadência, deslumbrado em sua ignorante arrogância progressista, tal qual cegos progredindo em alta velocidade rumo a um abismo. Apresentando a mais numerosa coleção de avanços em tecnologia e em produção da história moderna, foi no século XIX que se deram as invenções da lâmpada elétrica, do dínamo elétrico, da locomotiva a vapor, do carro, da motocicleta, dos pneumáticos, do radar, do sismógrafo, da fotografia, da filmadora, do telégrafo, do telefone, da calculadora mecânica, da máquina de escrever, da prensa gráfica, da geladeira, da bicicleta, do elevador, da escada rolante, da anestesia, dos antissépticos, do papel higiênico, do plástico, da máquina de lavar, do aspirador de pó, do freio a ar, da turbina a vapor e também da corrente alternada por Nikola Tesla. Na Inglaterra, Cosmo Gordon Lang, um sacerdote anglicano escocês que era amigo íntimo e conselheiro do rei Jorge VI, previu correta e implacavelmente, entre aspas, estamos saindo do século da produção e entrando no século da redistribuição. Aquilo soou como um sinistro alerta anunciando o caos que a ideologia progressista / socialista / comunista iria desencadear no planeta,
na nossa colônia penal. Dito e feito, ainda em meados da década de 1920, o Prêmio Nobel de Literatura foi dado a um ativista político eugenista e genocida, um socialista fabiano feminista e extremamente narcisista que se comparava a Aristóteles, a Leonardo da Vinci e a Shakespeare. Um hedonista que, assim como nosso contemporâneo Noam Chomsky, teve casos de amor com os maiores ditadores sob o sol e até tinha porta-retratos exibindo fotos de Stalin e de Lenin na prateleira acima de sua lareira. Esse ativista político abjeto era George Bernard Shaw, com sua retórica falaciosa que trabalhava para aumentar cada vez mais a intromissão estatal em todas as áreas da vida do indivíduo. Ainda bem que tinha um bitelo de um Gilbert Keith Chesterton, do lado oposto que, apesar do seu notado fanatismo católico, usava de absoluta clareza e lógica na sua literatura para destruir por completo as falácias do Bernardão, o socialista falastrão. Em 1900, o Império Britânico vivia seu apogeu. Em cada 5 habitantes do planeta, um era súdito da Rainha Vitória. Naquela época, a Grã-Bretanha contava com pouco mais de 38 milhões de habitantes e, para eles, a virada do século significava claramente que seria uma virada rumo a uma era de melhorias, de progresso, e os socialistas souberam muito bem tirar proveito desse entusiasmo ingênuo das massas urbanas daquela época. Uma virada de século muito diferente veio 100 anos depois, em 1999, quando não só as famosas profecias apocalípticas, mas também a própria realidade anunciavam a chegada de um período de grande confusão e de decadência acelerada. Decadência essa que pode ser comparada a um incêndio cuja alimentação mais significativa de combustível inflamável foi feita na década de 1960 e que teve suas labaredas alcançando as altitudes hedonistas mais elevadas durante a década de 1980, a década da disseminação da cocaína e da normalização efetiva da promiscuidade sexual. Um quadro cuja agravação progressiva testemunhamos até hoje, com a única diferença sendo o surgimento da influência do lado podre da internet. Então, não é difícil enxergar que essa situação de aviltamento generalizado e a glorificação do sexo que observamos hoje não teve início com os filmes de Hollywood, nem com as insidiosas novelas da TV Globo. Isso começou na década de 1920, após a Primeira Guerra Mundial. Não é à toa que a década de 1920 ficou conhecida como os Anos Loucos, e também não é mera coincidência que essa mesma década assistisse, na Itália, ao auge das práticas comunais de sex magic do bruxo conjurador Aleister Crowley, já totalmente viciado em heroína, cocaína e ópio. No Ocidente, a década de 1920 foi um período de crescimento econômico, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, particularmente em grandes centros urbanos como Berlim, Chicago, Londres, Los Angeles, Nova York, Paris e Sydney. Nos Estados Unidos, a década de 1920 foi apelidada de The Roaring Twenties e na França ficou conhecida como Les Années Folles, que em português significa os anos loucos, enfatizando as radicais mudanças sociais e culturais da época. Mais uma vez, mil perdões pela minha péssima pronúncia em francês. Pois bem, o mundo ocidental daquela época testemunhou o surgimento e o uso em larga escala de automóveis, telefones, filmes, rádio, aparelhos elétricos e também da aviação comercial. Os países do Ocidente conquistaram um rápido crescimento industrial e econômico, o que acelerou a demanda dos consumidores
introduzindo mudanças extremas no estilo de vida e na cultura ocidental. Não é de se surpreender que, na sequência, em muitos dos principais países democráticos, foi concedido às mulheres o direito de votar e, se a política, por si só, já não fosse algo suficientemente torpe e repugnante, o direito de voto feminino só serviu para agravar uma situação que já estava podre e fedorenta. Só serviu para aumentar o poder e os tentáculos do Estado sobre mais áreas da vida dos indivíduos. Financiada pela nova indústria de publicidade de mercado de massa, que instigava a demanda do consumidor, a grande mídia, tal qual faz até os dias de hoje, concentrou-se nas celebridades, especialmente nos heróis do esporte e nas estrelas de cinema. As populações das cidades grandes torciam por seus times e enchiam os gigantescos novos estádios esportivos e também os novos cinemas palacianos. Qualquer semelhança com a cultura do pão e circo da Roma antiga e com os aviltantes reality shows da TV contemporânea não é mera coincidência. A única diferença é que hoje, os heróis das telas servindo de referência e modelo masculinos para os garotos são verdadeiros tumores sociais como Jack Steller, de Sons of Anarchy, o Pablo Escobar, de Narcos, e o Thomas Shelby, de Peaky Blinders. E a pressão subversiva em cima das massas incautas, tanto explícita quanto subliminar, só vai aumentando. Como resultado do evento da Primeira Guerra Mundial, as novas características socioculturais que surgiram na década de 1920 tiveram início nos principais centros urbanos e se espalharam amplamente pelo Ocidente. Foi também naquela época que os Estados Unidos ganharam domínio nas finanças mundiais. Aquela década foi marcada por um sentimento geral de novidade e de ruptura com a tradição. Parecia que tudo era possível com as novas tecnologias. E essas novas tecnologias, especialmente os automóveis, o cinema e o rádio, trouxeram a tal modernidade a uma grande parte da população urbana. Assim, totalmente embriagados e entorpecidos pelo hedonismo que uma época próspera normalmente produz nas massas cegas e ignorantes, as populações urbanas da década de 1920 não perceberam que se iniciava, em ritmo bastante acelerado, a sua própria idiotização e a sua subsequente domesticação suprema. Vamos dar uma olhada nas 3 ferramentas mais eficazes usadas contra as massas urbanas no processo de sua domesticação definitiva. Primeiro, o rádio. O rádio se tornou o primeiro meio de comunicação em massa e eles eram caros, mas seu modo de entretenimento, ou seja, de distração, se mostrou muito eficaz. A publicidade no rádio tornou-se uma plataforma poderosa para o marketing de massa e a sua importância econômica conduziu à cultura de massa que dominou a sociedade desde aquele período. Durante a era de ouro do rádio, a programação mental radialística era tão variada quanto a programação televisiva do século XXI e não deixava nada a desejar se comparada à mesma. Segundo, o cinema. O cinema, apesar de ainda ser mudo, foi um enorme sucesso produzindo uma nova forma de entretenimento que praticamente acabou com o velho gênero teatral conhecido como vaudeville. O ingresso para um filme era muito barato e multidões lotavam os novos palácios do cinema no centro da cidade e também nos cinemas dos bairros. Muitos artistas de vaudeville e outras personalidades teatrais foram recrutados pela indústria cinematográfica, atraídos por maiores salários e condições de trabalho menos árduas. No final da década de 1920, a introdução do filme sonoro foi a última pá de cal no corpo moribundo do estilo vaudeville. O público foi à loucura com os filmes sonoros e todos os estúdios de cinema convergiram para os filmes sonoros quase da noite para o dia.
Em 1928, a Warner lançou Lights of New York, o primeiro longa-metragem totalmente sonoro e, no mesmo ano, o primeiro desenho animado sonoro, Dinner Time, foi lançado. E por último, a televisão. A televisão também começou a se desenvolver na década de 1920, mas os programas de TV só chegaram efetivamente ao grande público nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, e poucas pessoas assistiram televisão antes do final da década de 1940. Em julho de 1928, John Logie Baird demonstrou a primeira transmissão televisiva em cores do mundo. Pois bem, esta foi a primeira parte da série Século XXI, compreendendo a decadência ocidental. Te vejo na parte 2. Compartilhe este vídeo. Aqui é o Tiozão. Over and out.